o contabilista. Durante os 3 anos em que cursei o técnico em contabilidade, eu já trabalhava. No início, fazendo bicos como pintar faixas, letreiros, cartazes e coisas assim, pois eu sempre tive facilidade em pintar e desenhar. Em época de eleições, eu era contratado para escrever o nome dos candidatos no para-brisa dos carros. Por falta de opção, trabalhei várias vezes como auxiliar de carpinteiro, construindo casas e até uma ponte, no centro da cidade. Houve uma época em que, por falta de opção, passei a vender picolés pela cidade, com uma caixinha de isopor. Eu me senti um pouco envergonhado por fazer isso, mas a verdade é que não havia muitas opções de trabalho na cidade. Com as vendas que fazia, eu tirava o dinheiro para comprar meu cigarro, além de calçados e roupas. Foi a minha primeira empresa e o rendimento que eu tinha, trabalhando apenas algumas horas do dia, era equivalente ao de um empregado de uma empresa qualquer. Depois, surgiram algumas oportunidades de trabalho e eu passei a exercer a função de auxiliar de escritório. Com o tempo, eu fui melhorando minha condição financeira e, então, comprar cigarro já não era difícil. Lembro que, nessa época, minha mãe e minha irmã também começaram a fumar, coisa que eu nunca havia imaginado. Assim, éramos todos fumantes na casa, meus pais, meus 2 irmãos e eu. Até então, meus pais não admitiam que eu fumasse. Eu precisava sempre fumar escondido. Mas, com o tempo, e agora com toda aquela fumaceira dentro de casa, ninguém mais se preocupava comigo. Afinal das contas, eu já tinha quase 20 anos. Nessa época, eu nunca cheguei a pensar em largar o vício, pois eu não sentia nenhum efeito maléfico. Não havia nenhuma espécie de restrição a fumantes e, além disso, não era proibido fumar em parte alguma. Antes que eu me fixasse no trabalho com escritório próprio, às vezes me surgia alguma oportunidade de estudar na capital ou trabalhar em outra cidade. A primeira preocupação que eu tinha era se, na nova atividade, eu teria como continuar fumando normalmente ou se haveria alguma restrição. Essa preocupação me acompanhou durante anos. Mas então, com 20 anos, eu já tinha uma profissão, havia adquirido um escritório contábil, e morava com meus pais. Nesse ano, comprei meu primeiro Fusca. Foi a maior façanha pessoal, até então. Nessa época, como não havia dificuldades em adquirir o cigarro, e como a droga não causava nenhum malefício aparente à minha saúde, não me passava pela mente a ideia de largar o tabaco. Hoje, analisando a situação, percebo que, para mim, seria quase impossível parar de fumar naqueles dias. É por isso que eu considero muito difícil um fumante abandonar o vício quando não há nenhum efeito negativo em sua saúde. Sejam quais forem os argumentos, eles sempre serão muito tênues, não terão peso suficiente para levar ao abandono do tabaco. Numa situação assim, a nicotina e as demais drogas incorporadas a ela exercem uma pressão tal no cérebro da pessoa que é praticamente impossível parar de fumar. Sempre temos que considerar o fato de que existem muitos graus de dependência da droga. Aqui, eu tomo como referência o meu caso, que eu classifico como de alta dependência. Numa escala de 1 a 10, acho que minha dependência seria equivalente a 9.